Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é lesão corporal no trânsito e o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Já parou para pensar no que acontece, legalmente falando, quando um acidente de trânsito acaba machucando alguém? Pois é, hoje a gente vai desvendar o artigo 303. É uma daquelas leis que todo motorista precisa conhecer. Não para usar, claro, mas para entender direitinho o tamanho da responsabilidade que tem em mãos. Olha, para facilitar as coisas, nós separamos esse tema, que é um pouco complexo, em 5 partes. A gente vai passar por cada uma delas, passo a passo, para que no final tudo faça sentido e a importância dessa lei fique bem clara para todo mundo. Então vamos começar direto na fonte, no texto da lei. Afinal de contas, é daqui que tudo parte. Entender essa base é o essencial para a gente poder compreender todo o resto. O que esse artigo diz, basicamente, é que é crime praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Tá, traduzindo do juridiquês, é quando alguém, dirigindo, machuca outra pessoa sem ter a intenção. Um exemplo clássico: uma distração com o celular causa um acidente e fere alguém. Pronto, é exatamente este artigo que entra em cena. E aqui tem uma palavrinha que é a chave de tudo: culposa. Ela indica que não houve a intenção de ferir. O dano foi consequência de um descuido, de uma imprudência. Sabe, essa distinção entre agir com ou sem intenção é absolutamente fundamental no direito, porque ela define todo o rumo do processo. Agora que a gente já entendeu o que é a culpa, a gente precisa comparar com o oposto dela. Então, qual é a principal diferença entre um ato que é culposo e um que é doloso? Vamos descobrir. Responder essa pergunta é o que abre a porta para a gente entender as diferentes consequências legais de um acidente. A análise toda vai sempre girar em torno disso. Foi um descuido ou existiu uma intenção? Olhando aqui na tela, a diferença fica bem nítida. Na culpa, a pessoa não queria machucar. No dolo, ela queria, ou pelo menos ela assumiu o risco de que isso acontecesse. É o que a lei chama de dolo eventual. Um exemplo: participar de um racha ou dirigir em altíssima velocidade perto de uma escola. A pessoa pode até não querer atropelar alguém, mas ela sabe do risco e escolhe ignorar. Isso é dolo. E isso é muito importante. A lei parte do princípio de que a maioria dos acidentes não é intencional. Por isso, cabe à investigação provar se houve algo a mais, se aquilo que parecia só negligência foi, na verdade, um risco assumido de forma consciente. Muito bem, já entendemos a teoria. Mas, e na prática? Quais são as consequências reais para quem comete o crime que está lá no artigo 303? Como a gente vê aqui, a pena base já é bem séria, viu? Envolve detenção e a suspensão da CNH. Só que o cenário piora, e muito, se tiver algum agravante. O principal deles, dirigir sob efeito de álcool ou outra droga. Nesse caso, olha só, a pena salta para reclusão, de 2 a 5 anos. A severidade da pena também vai depender muito da gravidade do ferimento. Mas o que a lei considera exatamente uma lesão grave? Isso não é algo subjetivo, não. Existem critérios bem definidos. Para essa definição, o Código de Trânsito pega emprestado o conceito lá do Código Penal, que estabelece uma lista bem objetiva de situações que caracterizam a lesão como grave ou gravíssima. Olhando essa lista, a gente percebe que os critérios são muito específicos, e cobrem situações com consequências que realmente mudam a vida da vítima. A gente está falando de danos que podem ser permanentes, e é exatamente por isso que a lei trata esses casos com tanto rigor. E agora, a gente chega na parte mais curiosa de todas. Existe um paradoxo na lei, um ponto em que a punição para um crime sem intenção no trânsito pode ser, em certos casos, mais dura do que para um crime intencional. Parece estranho, né? Mas vamos entender. A própria fonte jurídica, que a gente usou de base para essa análise, já aponta essa peculiaridade. Isso sugere que existe uma lógica bem específica por trás do que parece ser uma contradição na lei. Olhem só com bastante atenção para essa tabela. A pena mínima para a lesão grave causada por um motorista embriagado, um ato culposo, lembra, é de 2 anos. Agora compara com a pena mínima para uma agressão intencional, dolosa, que causa a mesmíssima lesão grave. Apenas 1 ano. Então, por que isso acontece? A resposta parece ser uma mensagem muito forte de quem criou a lei. A lei quer punir com um rigor excepcional o perigo extremo que o motorista negligente representa para toda a sociedade, especialmente se ele estiver bêbado. A conclusão que a gente tira disso tudo é que a responsabilidade ao volante é gigantesca.
A lei deixa bem claro que um comportamento de alto risco no trânsito vai ser tratado com a máxima seriedade, justamente para proteger a vida de todos nós. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.